A paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Que o Senhor nos concede. Graças a Deus. Todo ser que respira, louve o Senhor. A Bíblia fala que nós temos duas armas poderosas, armas espirituais, meus irmãos. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é verdade? Mas contra principado, contra potestades. Há uma hierarquia demoníaca, né? Então nossa luta é contra esses seres, anjos caídos. Então, por isso que a Bíblia fala, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Essas são as nossas... A espada, a palavra escrita é Jesus, aleluia. Palavra escrita é Jesus. Então, temos essas duas armas poderosas, não é verdade? A palavra e os louvores de Deus. Glória a Deus. Então marquei aqui as duas armas infalíveis, o louvor e a palavra. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria de... Abram as vossas Bíblias comigo. Gostaria de deixar uma mensagem nessa tarde, neste fim de tarde. Estamos aí iniciando, né, partindo para o início da noite deste domingo, dia 18/8, às 15 horas e 56 minutos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, em Gênesis. Esse dia eu estava comentando com o irmão falou para mim comentar um pouco, falar um pouco a respeito de Jacó. Quero falar um pouco de Jacó nesta oportunidade, nesta live. Jacó. Amém? Glória a Deus. Deixa eu baixar um pouco aqui. Jacó passa o vale de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite. E tomou as suas 2 mulheres. Né? Gênesis capítulo 32, versículo 22. Amém? Deus abençoe, Reginaldo. E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos. E passou o vale de Jaboque, e tomou-o, e fê-lo passar ao ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele o varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, o anjo falou para Jacó, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe o anjo, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que palavra abençoada, meus irmãos. Glória a Deus. Estava esses dias já mastigando, ruminando esse texto, esta palavra. Né? Nós sabemos que o livro de Gênesis tem muitas coisas interessantes aqui. E Gênesis, nós podemos ver
né? Gênesis, fazendo uma introdução aqui, apresenta Jesus Cristo. Gênesis, ele apresenta Jesus Cristo, nosso Criador, como a semente da mulher. Nós podemos ver aqui, eu marquei algo aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis capítulo 3 a Apocalipse capítulo 21. A Bíblia registra o conflito entre Deus e Satanás, o pecado e a justiça, e roga aos pecadores que se arrependam e confiem em Deus. Que lindo isso, né, meus irmãos? Glória a Deus, ó. Então nós podemos ver de Gênesis, então todo o livro da Bíblia, 66 livros, de Gênesis, do capítulo 3, ali, quando o pecado entra no mundo, de Gênesis capítulo 3, ao último livro do primeiro ao último livro da Bíblia, Apocalipse, né? Nós podemos ver Deus rogando, Deus chamando os homens, né? Deus chamando os pecadores para que se arrependam, meus irmãos. Então olha que lindo isso. Deus, então o desejo de Deus, a Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. E qual é essa verdade? Que verdade é essa? Perguntaram para Jesus: Jesus, nós não sabemos para onde você vai, nós não sabemos o caminho, como que é? Quem que é a verdade? Como que é isso daí? Jesus responde e fala assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. Então nós podemos ver, então é interessante. Interessante aqui alguns pontos, quero trazer para os irmãos. Gênesis capítulo 1, nós podemos ver, Deus vai falar sobre a criação, né, meus irmãos? Moisés ali, ele escreve para nós a narração de Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu achei interessante no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já no versículo 1, amado, que nós lemos, ó, só para a gente saber, tem algumas pessoas, algumas denominações falam que Jesus ou Deus foi criado. Jesus, ele não foi criado, Deus não foi criado. Deus não teve início, meus irmãos. Deus sempre existiu. E isso se chama, ó, Deus não teve início. Ele é atemporal. Glória a Deus. Deixa eu aumentar esse louvor um pouco, que eu gosto dele. Então Deus é atemporal. Por que atemporal? Porque ele não teve início. Ele não teve início, meus irmãos. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Criador, é o Redentor, é o Salvador. Ele é eterno. E ser eterno significa isso. Ser eterno significa que ele não teve início e nunca vai ter fim. Glória, dá para dar um glória a Deus aí? Em versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ó. O nome hebraico Elohim significa Deus. Deus. E aí é plural. Deus é plural aí, ó. No princípio criou Deus. Então é plural. E isso já vislumbra a Trindade, meus irmãos. Ó, já no versículo 1, quando fala Deus, nós já podemos ver a Trindade. Não que são 3 deuses, não. O nosso Deus é um Deus, meus irmãos. Um Deus. É um Deus subsistente em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós estamos falando aqui nesta noite. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Deus subsistente em 3 pessoas. Amém até aqui? Então no versículo 1 nós podemos ver Deus, ele cria a luz, o firmamento, a terra seca, os luzeiros, os peixes, as aves, os animais e os homens. Que lindo isso, né, meus irmãos? Quando Deus fala assim, ó, e disse Deus, Deus abençoe a todos, Regiane, Deus abençoe. Quando Deus falou, que lindo, Gênesis 1, 26, fala assim, ó, e Deus disse, façamos o homem, ó, façamos o homem. Está no plural ou no singular? Está no plural, ó.
façamos o homem. Então nós podemos ver, na criação do homem, foi precedida por um conselho divino. Façamos. Guarda isso. A Bíblia é toda marcada, meus irmãos. Glória a Deus. Então, novamente eu vou repetir isso aqui que é lindo, amado. Vale a pena nós guardarmos isto no coração, ó. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, meus irmãos, quando Deus criou o ser humano, quando Deus nos criou, foi feita uma reunião no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que lindo! Então, aqui, vou repetir de novo, guarde esta sentença. A criação do homem foi precedida por um conselho divino. Façamos. Glória a Deus. Que lindo isso, né? Lindo isso, né? Deus abençoe todos aí que estão participando. Paulo Guilherme, Regiane, Andressa Moraes. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Então nós podemos ver, meus irmãos, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, né? Eu aprendo que fala da origem do homem. Gênesis fala da origem, do princípio de todas as coisas. E quando eu olho para a Bíblia em Gênesis, eu aprendo que Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus de relacionamento pessoal. Porque nós podemos ver que a Bíblia fala que Deus ele vinha ali cultuar com Adão, né? Ele vinha na viração do dia. Então é um Deus, amado, guarde isso. Deus, o nosso Deus, é um Deus que ele se relaciona, que ele deseja se relacionar conosco. Ele deseja. E o segredo para nós se aproximarmos, se relacionar com Deus, Tiago explica, fala assim, ó, aproximai-vos de Deus, e Ele aproximará de vós. Que lindo isso, né? Aleluia. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Então vai aí um segredo. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma bênção, se você precisa de algo na tua vida, amado, algo de Deus, se você quer e deseja e precisa que Deus faça algo na tua vida, se relacione com Ele. Tenha contato com Ele. Amém? Glória a Deus. Então, eu aprendo isso aqui no livro de Gênesis. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. Em Gênesis capítulo de número 3, nós podemos ver... Glória a Deus. Quem pode dar um glória aí? Para Jesus. Para Jesus, né? Ó, em Gênesis capítulo 3, nós podemos ver que o pecado, né? Quando o pecado entra, em Gênesis capítulo 3, narra a triste história do pecado quando entra na terra, né? Porque nós sabemos que o pecado, ele entrou na terra por causa da desobediência de Adão e de Eva. Então nós sabemos, nós aprendemos, a Bíblia fala que Deus, tudo que Deus criou foi perfeito, foi bom. Tudo que Deus criou foi bom, meus irmãos. Então, por causa do pecado, nós podemos ver que entrou a morte, entrou a enfermidade. Então isso daí quer dizer que todas essas coisas, né? Todas essas maldições que nós podemos ver aí por aí, né? Aberrações, peste, tudo isso foi por causa do pecado, da desobediência. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Então, Gênesis capítulo 3, nós podemos ver ali quando Deus ali, Adão se relacionava com Deus. Nós podemos ver que quando Adão peca, olha o que acontece. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás, Adão? Porque todo dia ali nós podemos ver Adão se relacionava com Deus se relacionava com Adão, meus irmãos.
Nada impedia Adão de se relacionar com Deus. Mas quando Adão peca, isso nós podemos ver que foi um impedimento. Então eu aprendo uma coisa aqui. Que a única coisa que nos separa de Deus, meus irmãos, é o pecado. A Bíblia fala que o pecado ele faz separação entre nós e o vosso Deus, o pecado. Por isso que nós falamos aqui de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver Deus chamando os homens ao arrependimento. Porque mesmo, amado, o pecado nos separando de Deus. Olha só, a graça de Deus, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus nos chama, meus irmãos. Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama. Deus está te chamando nessa tarde. Para que você se arrependa, para que você tome uma decisão na sua vida. E venha servir este Deus maravilhoso que se relaciona conosco. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos chegar, nós vamos falar sobre Jacó aqui, meus irmãos. Tem um mistério aqui, ó. Nós estamos lá no Val de Jaboque. Amém? Eu tenho aprendido aqui, eu quero compartilhar aqui esse mistério com os irmãos aqui, que eu tenho aprendido com os irmãos, né, com o Espírito Santo, com a Bíblia, que a nossa vida eu tenho aprendido que nós somos eternos alunos. Nós iniciamos a leitura lá no Val de Jaboque. Eu vou chegar lá e aí, quando chegar lá, a gente faz um comentário e a gente termina essa live. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí. Gênesis capítulo 3, então nós podemos ver que o pecado fez uma lacuna. Na verdade, trouxe consequências. A consequência do pecado entre olha qual foi uma das consequências do pecado. O relacionamento foi interrompido. Com Deus. Uma natureza pecaminosa, a sujeição física, o meio ambiente hostil, a separação e a punição eterna. Então nós podemos ver, meus irmãos, que o pecado trouxe e traz muitas consequências. Muitas consequências. E o que eu quero, em Gênesis capítulo 3, então Gênesis capítulo 4, nós podemos ver o primeiro homicídio, né? Caim matou Abel. Então nós podemos ver, meus irmãos, a deformação, onde eu quero chegar, o quê? A deformação do caráter humano. A deformação do caráter humano veio após a queda. Olha aqui, até marquei um negócio aqui, quero ler para os irmãos. Todo ser humano, guarda isso, até marquei na minha Bíblia. Todo ser humano tem caráter, seja ele bom, seja ele mau, exemplar, ímpio ou santo. Deus criou o homem bom e perfeito, mas o pecado maculou o seu caráter. Vou repetir, mas o pecado maculou o seu caráter. Por isso, todos necessitam de uma transformação espiritual e moral. Então, quando isso acontece, quando pela fé recebemos Jesus, o Espírito Santo transforma o nosso caráter. Olha que lindo isso aqui. Então o pecado, vou repetir de novo, o pecado maculou, não foi isso? O pecado, ele maculou o caráter do ser humano. Por isso, todos necessitam de uma transformação. Por isso que quando Jesus está conversando com Nicodemo, Jesus fala assim, é necessário nascer de novo. Porque, meus irmãos, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser qualquer tipo de pessoa, de classe, todos necessitam nascer de novo. Porque Davi, ele falou, não foi? Ele falou assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Então quer dizer, todos nós nascemos com o nosso caráter maculado por causa do pecado, consequência do pecado. Por isso que todos nós necessitamos de uma transformação. E essa transformação, ela só vem quando pela fé nós aceitamos Jesus. Quando pela fé nós cremos, não é verdade? Quem deu crédito na minha pregação? Quando nós depositamos a nossa fé e cremos, meus irmãos, na crucificação e na ressurreição de Jesus, aí pelo Espírito Santo, Jesus transforma o nosso caráter. Bonito isso, né? Então fica aí, todo ser humano tem um caráter, seja ele bom, seja ele mau. Então, mas Deus criou tudo bom. O caráter de Adão era perfeito, era bom. Mas devido ao pecado, o pecado maculou o caráter de Adão.
E todo ser humano tem o seu caráter maculado por causa do pecado e necessita de uma transformação. Amém, meus irmãos? Estamos aprendendo junto. Graças a Deus eu marco tudo aqui na minha Bíblia, então é interessante. Então foi isso. Então, Gênesis capítulo 3 em diante, nós podemos ver o caráter, né? O caráter maculado por causa do pecado. E veio o primeiro homicídio, né? Abel matou o Caim. Mas aonde que eu quero chegar aqui, meus irmãos? Glória a Deus. Com os irmãos que Deus colocou no meu coração, onde nós estávamos aqui, né? Gênesis capítulo 4, né? O primeiro homicídio, Gênesis capítulo 5, ó Gênesis capítulo 6, meus irmãos. Olha a consequência do pecado. A Bíblia fala que, vamos dizer assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Quando fala se arrependeu, quer dizer que Deus se entristeceu, né? Significa, olha a tristeza de Deus. Então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Então nós podemos ver, em Gênesis capítulo 6, Deus se arrepende de haver feito o homem, né? Significa, esse que Deus se arrepende significa o sentimento de Deus mostrando tristeza, né, meus irmãos? Em ter feito o homem, porque Deus fez o homem ali para adorá-lo, para se relacionar com ele. Agora o homem se encontra separado de Deus. Glória a Deus. Então, no capítulo 6, nós podemos ver que devido ao pecado, veio a condenação através do dilúvio. Por que Deus enviou o dilúvio? Por causa do pecado, meus irmãos. Por causa do pecado, né? Então nós podemos ver em Gênesis capítulo 6 a apostasia, até marquei, apostasia universal. Deus abençoe a todos. Aleluia, os irmãos que estão participando aí. Dá para dar um glória a Deus aí? Quem tem glória aí? Ó, então, apostasia universal. Em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 7. Eu gosto dessa Bíblia aqui. Eu tô com duas Bíblias aqui com os irmãos aqui. Em Gênesis capítulo 7, nós podemos ver Noé, né? Ó 7, o versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Olha só, amado. Deus fala assim: nessa geração corrompida, nessa geração pecadora, nessa geração adúltera, nessa geração, Noé, você faz a diferença. Eu até marquei aqui, ó. Fazer a diferença não é fácil. Vou repetir de novo. Fazer a diferença não é fácil. E Noé fez a diferença, meus irmãos. No meio daquela geração, ele fez a diferença. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe qual é a lição que fica? Que nós podemos fazer a diferença. Eu sei que está difícil, meus irmãos, mas você pode fazer a diferença. Sabe por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E Deus te chamou para você fazer a diferença. Deus te chamou para ser vaso. Deus te chamou para ser instrumento. Não foi assim que Deus falou para Ananias, quando Ananias ficou questionando Deus. Mas aquele Paulo vai porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Amado, você é vaso escolhido. Se coloca na posição. Amém? Então nós podemos ver que a apostasia, né? Em Gênesis capítulo de número 6, nós podemos ver do 7, né? O dilúvio, né? O dilúvio. E nós podemos ver que a família de Noé foi salva. Por quê? Porque entrou na arca. E a arca simboliza quem, meus irmãos? A arca simboliza Cristo. Noé foi salvo, a sua família foi salva porque entrou na arca. Você já entrou na arca, amado? Você já aceitou Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda aquela geração foi condenada, mas Noé não foi condenado. Por quê? Porque ele estava na arca. Aleluia. Continua na arca, amado. Não saia da arca, fique na arca. Aleluia. Porque na arca tem livramento, na arca tem proteção,
Na arca tem provisão e a arca é Cristo. Amém? E Noé estava na arca. Noé estava na arca. Gênesis 8, né, fala das águas do dilúvio diminuem. No capítulo 9 fala do recomeço da civilização. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. Gênesis capítulo 12. Glória a Deus. Agora eu vou pegar minha outra Bíblia. Gênesis 12. Estamos chegando lá em Jacó, hein? Gênesis capítulo 12, nós podemos ver quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão, Deus faz promessa para Abraão. Por quê? E olha as promessas, olha o que Deus falou para Abraão, meus irmãos. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tu, você que está ouvindo nessa live, e tu serás uma bênção. Deus te chamou para você ser bênção, guarda isso. Deus nos chamou, Deus me chamou, Deus se chamou para você ser uma bênção. Então no capítulo 2, e é interessante, por que Abraão é nosso pai da fé? Porque mesmo Abraão, a Bíblia fala que a sua esposa, Sara, ela é estéril. Mas mesmo ela sendo estéril, e Abraão sendo só, amado, Deus fala assim, ó, de você, olha, fala assim, de você eu vou fazer uma grande nação. Abraão acreditou, meus irmãos, ó, ele era sozinho, e ele acreditou que ele ia ser uma grande nação. Acredite nas promessas de Deus, confie, aleluia. Então Gênesis, nós podemos ver aqui o início, né, do povo judeu, né, de Israel, o início, quando Deus chama Abraão. E olha que interessante aqui, quando Deus chama Abraão, o que Abraão fez? Quem Abraão levou com ele? Os irmãos lembram? Quem Abraão levou com ele? Deus falou para Abraão sair, para só Abraão sair. Olha que interessante. No capítulo de número 12, no capítulo, a Bíblia fala que Deus levou Ló. Ó, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus, e habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então Abraão falou assim, ó, não vou discutir com você, porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Então não pode haver contenda no nosso meio, porque nós somos irmãos. E Abraão dá uma opção para Ló escolher. Fala, Ló, escolhe então um caminho. Pode escolher aí. Ele fala, né? Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois a parte de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolher a direita, escolheres, eu irei para a esquerda. Escolhe. Então Deus fala para Abraão, escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Mas não pode haver contenda entre nós. Então, meus irmãos, olha que interessante. Eu marquei aqui que quando Abraão, que não era para ele ter levado Ló, ele se separa de Ló, nessa questão aqui, Deus fala com Abraão, aqui ó, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Então, meus irmãos, olha que interessante, ó, então depois que Ló se apartou dele, Deus fala com Abraão. Eu até marquei, ó, e Ló, sabe o que significa Ló? Significa véu, cobertura. Então, só quando Abraão tira essa cobertura, esse véu, é o mistério de Deus, Deus fala com ele. Então é necessário nós tirarmos do nosso caminho aquilo que impede visões futuras. Ló estava impedindo, meus irmãos, Abraão de enxergar lá na frente. Então não sei o que está impedindo você de enxergar lá na frente, de enxergar o futuro. Mas quando Abraão se despede, amado, tira Ló, deixa Ló fazer a escolha dele. Nós podemos ver que Deus fala com Abraão. Ó. Então é necessário nós tirarmos do nosso caminho aquilo que impede visões futuras. Depois que tira o véu, Deus fala com Abraão. Ó, Abraão está levando aquilo que impede de enxergar coisas futuras. Tira o véu, amado.
Tira o véu então. Amém? Glória a Deus. Vou colocar um louvorzinho aqui então. Desculpa aqui, meus irmãos. Tem gente me ligando aqui. Então, meus irmãos, tirar tudo aquilo que nos impede de ver coisas futuras. Amém? Gênesis de número 15, né? Nós podemos ver, Deus anima Abraão, ele promete-lhe um filho. Glória a Deus. Mas é interessante aqui, meus irmãos, em Gênesis, capítulo de número... Vamos lá. De Abraão nós podemos ver que vem Isaac. E de Isaac, aqui que eu queria chegar, ó. Nós iniciamos a nossa leitura, falamos de Jacó. É interessante notar que Jacó era filho de quem? Os irmãos lembram? Escreve aí. Jacó era filho de quem? Jacó era filho de quem, meus irmãos? Vamos ver? De quem Jacó era filho? Olha aqui, ó. Gênesis. Ó. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Jacó era filho de quem? De Isaac e Rebeca. Amém? Ó. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Então, Esaú significa cabeludo. Então, Isaac teve dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Olha aqui, ó. E depois, Gênesis 25, 26. E depois saiu o seu irmão. O seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Então, por que o nome de Jacó? Porque Jacó, quando saiu primeiro Esaú, Jacó segurou com a mão no calcanhar de Esaú. E por isso seu nome ele veio a ser chamado Jacó. Ó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Então Isaac, quando tinha 60 anos, ele teve gêmeos, Esaú e Jacó. Então Esaú e Jacó. Glória a Deus, amém? Então Jacó era seu irmão gêmeos, né? Esaú era seu irmão gêmeos. Esaú nasceu primeiro. Por que Esaú? Porque ele era cabeludo. E Jacó porque ele nasceu agarrado com a sua mão no calcanhar do seu irmão. Por isso que veio se chamar Jacó. Mas é interessante, meus irmãos, já aqui, eu até marquei aqui, ó. Glória a Deus. Que Jacó, nós vamos chegar onde eu quero passar para os irmãos, meus irmãos. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número... Gênesis, capítulo... Deixa eu marcar aqui, não. 32. Gênesis 32. Gênesis 32. Ó, pega isso aqui, meus irmãos. Isso aqui é lindo, ó. Pega isso aqui, ó. A leitura que a gente fez aqui foi quando Jacó luta com o anjo. Quem se lembra dessa passagem? Os irmãos conhecem bem essa passagem, né? Quando Jacó luta com o anjo. Quando ele está lutando com o anjo. E nós podemos ver que quando ele luta com o anjo, eu marquei aqui, ó, glória a Deus. No Val de Jaboque, vamos ver, ó. É onde que nós vamos finalizar essa live, essa leitura. Gênesis 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o Val de Jaboque. E passou o Val de Jaboque, ó, e tomou, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. E Jacó, perdão, meus irmãos,
Jacó, porém, ficou só. Olha só. O que eu tenho aprendido, meus irmãos? Que quando Deus Ele quer mudar a vida de um homem, Deus tem um encontro com ele. É ele e Deus a sós. Assim como Moisés teve um encontro com Deus na sarça, só Moisés e Deus. Paulo também, nós podemos ver que quando Jesus ali aparece Jesus glorificado aparece para Paulo, nós podemos ver que todos ali viram um clarão, mas não entenderam. Só Paulo entendeu. Por quê, meus irmãos? Porque quando Deus tem algo grande para fazer na nossa vida, é no particular que Ele nos chama. E Jacó que fez? Jacó passou todo mundo e ficou a sócio com ele e Deus. E esse anjo, nós aprendemos que é o quê? Uma cristofonia, era Cristo. Então ele só tá Jacó e o anjo. Olha que lindo isso. Por isso que a Bíblia fala em Isaías, olha que interessante. A gente já volta aqui. Isaías 51:2, olha que lindo isso aqui, 6:30 já. Isaías 51:2 diz assim, vamos ler? Isaías 51:2 diz assim: olha para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos dei a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Olha algumas regras da Bíblia. Primeiro Deus o quê? Primeiro é ele só. Primeiro é o particular, amado. O particular vem primeiro. É você e Deus. Depois Deus chama. Depois Deus abençoa. E depois Deus multiplica. Dá para dar um glória aí? Será que dá para você dar um glória a Deus por esta palavra? Porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então o particular vem primeiro, meus irmãos. Glória a Deus. Porque sendo ele só, ele chama somente ele e você. Ele tem um particular primeiro. Então primeiro vem o particular. Com Jacó, não foi que nós estamos lendo? Com Jacó a sós, no vale de Jaboque, no vale de Jaboque. Com Moisés teve na sarça, com Paulo teve em Damasco, com Gideão no lagar. Então quando Deus chama ele, é ele e você. O particular vem primeiro, aí Deus chama. O particular vem primeiro, aí Deus chama. O particular vem primeiro, aí Deus abençoa. O particular vem primeiro, aí depois Deus multiplica. Glória a Deus. Amém? Voltamos lá. Porque Jacó tá só. Só tá ele. Por isso que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, amado. Então, o negócio é o particular. Deus, que nós lemos em Gênesis, Deus é um Deus que se relaciona no particular. E Jacó está no particular. É ele Deus aqui, lutando. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então nós podemos ver, amado, aqui, que Jacó está lutando. E o que eu tenho aprendido? Qual que é o segredo do vale de Jaboque, meus irmãos? É aqui onde eu queria chegar. Onde eu quero chegar é aqui, Qual que é o segredo do vale de Jaboque? Quem quer saber qual que é o segredo aí? Manda um joinha. Qual que é o segredo do vale de Jaboque? Quem quer saber, manda um joinha para mim aí. O segredo do vale de Jaboque. Sabe por quê? Porque sempre, eu até já preguei isso, meus irmãos, e não é que é errado. Porque nós podemos ver que Jacó luta. Então sempre nós podemos ver as pessoas falando que nós temos que lutar, tem que lutar, claro, né? Temos que lutar. Então parece que o cerne da questão aqui desse texto é lutar, que nós temos que lutar. Mas eu digo para você que nesse texto aqui não, meus irmãos. Qual que é o segredo do vale de Jaboque? Qual que é o segredo? Manda um joinha se você quer saber aí. Qual que é o segredo do vale de Jaboque? Qual que é o segredo do vale de Jaboque? Aleluia! Qual que é o segredo do vale de Jaboque, amado? Quem quer saber qual que é o segredo do vale de Jaboque?
É lutar? Porque Jacó lutou. Jacó lutou. E aí? Qual é o segredo do val de Jaboque? Não é lutar. Como assim, presbítero Eduardo? Não é lutar, amado. Ó, o segredo está aqui no versículo 27, ó. E disse-lhe, no 26, ó, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoare. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, meu nome é Jacó. O segredo, amado, não é lutar. Lutar é uma consequência. O segredo está em responder a pergunta do anjo. O anjo queria saber. É claro que Deus sabe todas as coisas, mas Deus perguntou para ele, quem é você? Então o segredo, amado, está em nós falarmos quem somos nós. Porque Jacó, ele estava acostumado a enganar seu pai, a se vestir de Esaú. É onde que eu quero chegar aqui, ó. Então, Jacó, às vezes ele se vestia de Esaú e se passava por... Jacó se vestia de Esaú e se passava por Esaú. Era Jacó, mas ele estava vestido de Esaú. Por isso que o anjo pergunta, qual é o teu nome? Sabe que eu aprendo isso, meus irmãos? Que o segredo não está em lutar, está em responder a pergunta do anjo. Por quê? Quem somos nós, amado? Então o anjo queria saber dele. Quem é você? Então, a pergunta é, qual é o teu nome? Quem é você? Quem somos nós? Se você é aquele que engana, hein? Se você é aquele que trai, se você é aquele que é falso, é forte isso aqui, meus irmãos, para nós, ó. Então o anjo quer saber se ele é Jacó. E quando Jacó fala assim, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou mentiroso. Mas eu quero uma mudança na minha vida. Então, meus irmãos, quando nós estamos dispostos a mudar, quando nós estamos dispostos, meus irmãos, a mudar de vida, aí Deus começa a trabalhar no nosso caráter. Quando Deus quer mudar a vida de um homem, né? Nós estamos a sós com Deus. Eu falei, ó, olha que interessante. Então o segredo não é lutar, é responder a pergunta de Deus. Eu só posso... Então quer dizer, o anjo, em outras palavras, estava querendo assim, ó, eu só posso mudar o teu nome e a tua história se realmente eu saber quem é você. Então isso aqui é tremendo, meus irmãos, é lindo isso. Então nós podemos ver muitas pessoas, muitos pregadores pregando, na verdade, nesse texto. Eu também já preguei que nós temos que lutar, mas tem muita gente, amado, lutando, enganando. Tem muita gente lutando, mentindo, e vem Deus na contramão e fala assim, ó, qual é o teu nome? Quem é você? Então se realmente, meus irmãos, se realmente nós queremos uma mudança, se realmente nós queremos uma transformação, nós temos que responder a pergunta do anjo. Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Então o que eu aprendo aqui, meus irmãos, aí quando ele falou assim, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Isso aqui é forte, meus irmãos. Pega essa daí aí, ó. Isso aqui é forte. Glória a Deus. Olha que interessante. Então, glória a Deus. Então, quando nós estamos dispostos, ó, quando eu estou disposto a ser mudado, é isso que o anjo queria saber. E ele respondeu, eu sou Jacó. O anjo queria saber mesmo se ele queria ser mudado, se ele queria ser transformado. Porque ele estava acostumado a se passar por Esaú. Glória a Deus. Aí o que acontece, meus irmãos?
não se chamará mais Jacó e Israel. Então nós podemos ver que aqui há uma transformação na vida de Jacó. Glória, há um divisor de águas na vida de Jacó. Que Jacó, nós podemos dizer, sabe, quando ele responde a pergunta do anjo, ele andou mancando. Ele saiu diferente. Por quê? Essa geração só pode prosseguir e ser abençoada e ter a história mudada se realmente responder a pergunta. Então Deus, meus irmãos, nós podemos ver que quando Jacó teve esse encontro com Deus, e ele fala, eu sou Jacó agora, eu sou Jacó, eu sou Jacó que enganei, que menti, mas eu quero mudar, eu estou disposto a mudar. Aí o que acontece, meus irmãos? Vai acontecer duas coisas. Quando Jacó responde a pergunta que ele é abençoado, ele passa a andar diferente. Então é isso. Olha só, ele passa a andar diferente, amado. Porque realmente, quem responde a pergunta do anjo, amado, quem realmente confessa os seus pecados, se arrepende, ele não anda da mesma maneira que ele andava, ele começa a andar diferente. E Deus fala assim, não se chamará mais Jacó, mas Israel. Assim como Deus mudou, amado, o nome de Israel, Deus mudou a história de Jacó também. Não se chamará mais Jacó, mas Israel. Glória a Deus. Que lindo isso, né, meus irmãos? Então é isso. Então o que eu aprendo é isso. Então nós falamos isso, que o segredo... Qual é o segredo do Val de Jaboque? É responder a pergunta do anjo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.